Oi, tudo bem? Eu sou a Ana Júlia Alcântara, número 1, e hoje eu e meu grupo iremos responder um pouco das perguntas do vídeo A História das Coisas. Este documentário se chama A História das Coisas porque mostra o processo de um produto da indústria, da fabricação até a comercialização, contando assim toda a história por trás da mercadoria. No estágio do nosso sistema comercial, algumas pessoas acabam sendo mais importantes que outras, como por exemplo o governo, que é comicamente comparado com um tanque, pois pode combinar defesa e ataque de superioridade em uma única arma. Este termo é usado porque mais de 50% dos nossos impostos vão para os militares, implicando assim que o governo se tornará um tanque de guerra, ferramenta militar. O vídeo diz que o governo é das pessoas, pelas pessoas e para as pessoas. A função do governo é olhar de nós e cuidar de nós, da população. Durante a metragem, porém, podemos concluir que isso não acontece efetivamente, porque o governo é de primeira linha e só pensa em si mesmo. Oi, eu sou Lucas Cardoso Minuti e vou falar sobre as questões 4, 5 e 6. Questão número 4. As corporações parecem ser maiores que o governo porque elas realmente são maiores que o governo. Atualmente, a cada 5 economias, 51 são das corporações. A minha opinião sobre isso é que o governo deveria ser maior com sua população, ao invés de ser submisso às corporações. Questão número 5. A crítica feita pelo vídeo sobre a palavra extração é que é uma palavra pomposa para destruir nosso planeta. A minha opinião sobre isso é que nós deveríamos pensar mais no meio ambiente. Entendo que precisamos dos recursos, mas não devemos exagerar. Questão número 6. O curta condena a extração em excesso, cuja consequência é a falta de recursos, destruição do meio ambiente e poluição do planeta. O curta também cita a transformação da matéria-prima em produtos, cuja consequência é danificar a nossa saúde, misturando a matéria-prima com elementos tóxicos e a poluição em excesso do meio ambiente. Durante o vídeo, a gente pode analisar que é feita uma análise da produção industrial e de como os produtos, que a gente consome no dia a dia são compostos por químicos tóxicos. E durante a cadeia alimentar, de acordo com o que a gente vai ingerindo, vai acumulando e vai passando, de pessoa para pessoa. E com isso, os mais prejudicados são os bebês, porque suas genitoras acumulam muito esse tóxico que vai para o leite materno. Quando a gente fala de quem tem o maior poder de decisão na sociedade, logo pensamos que é o governo, pelo fato de ser uma organização e uma autoridade política. Mas, na verdade, de acordo com o documentário, são as corporações, que são normalmente grandes empresas. A humanidade tem explorado os recursos naturais, extraindo eles e consumindo excessivamente, assim debilitando a capacidade do planeta para sustentar nosso modo de vida, no qual os países de primeiro mundo, que são países bem desenvolvidos ou potências econômicas mundiais, exploram outros que são ricos em matéria-prima, com o único objetivo de ganhar lucro e poder. Como podemos solucionar esse problema? Normalmente são usados os métodos de reflorestamento, restauração dos ecossistemas prejudicados e a contenção da perda de habitat de animais. Mas também a gente pode usar outros métodos que são mais simples no nosso dia a dia, que são evitar o consumo excessivo e utilizar produtos biodegradáveis, por exemplo. A gente pode ver que no nosso dia a dia existem muitos produtos e mercadorias com preço muito baixo em relação ao modo que foi produzido. Isso se dá pelo fato de que, na verdade, estamos pagando com a perda do nosso espaço, dos recursos naturais, e essas pagam com o aumento da poluição, o que causa doenças. E também existem muitas crianças em situação de miséria que para ajudar seus pais, deixam de estudar para trabalhar clandestinamente. Nesse sistema, por final, não é contabilizado a mão de obra utilizada durante o processo. E a única coisa que é importante é a circulação dos produtos e o consumismo da sociedade. Para que esse sistema seja amenizado, é preciso que haja menor consumo de aparelhos e produtos, que normalmente são planejados e feitos para que sua duração seja programada para certo período. Isso se chama obsolescência perceptiva, que consiste na convenção de que temos que comprar os aparelhos de aparência nova e atual. A emissão dos produtos químicos acabam afetando os funcionários, afinal eles têm um contato muito maior e contínuo. E apesar de serem condições desumanas, os trabalhadores se submetem a esse tipo de trabalho por ser sua única opção, pois geralmente são pessoas pobres e que precisam de algo para poderem sustentar. O documentário faz críticas ao consumismo excessivo que faz a produção de lixo e demanda de matéria-prima serem extremamente altas, e são voltadas principalmente aos donos de empresas e aos políticos por não tomarem providências para que as fábricas sejam obrigadas a serem mais preocupadas com o nosso ecossistema e a saúde de seus funcionários.
Já a obsolescência planejada é algo utilizado pelas indústrias para que um objeto tenha uma vida útil planejada, ou seja, para que um consumidor tenha que trocá-lo num período de tempo menor, e assim controlando quando terão que consumir outro produto. A seta dourada do consumo simboliza os consumidores, afinal, eles que compram os produtos produzidos e justamente se tornam importantes, pois quando mais compradores, mais dinheiro será entregue à empresa. A obsolescência perceptiva ocorre quando um objeto está obsoleto ou inutilizável, de forma que o próprio consumidor pode verificar, e geralmente ocorre naturalmente por ser algo muito desgastado ou antigo. A reciclagem é algo que nos auxilia para que haja menos poluição e destruição de itens desnecessariamente. No entanto, a reciclagem não é algo que poderá solucionar estes problemas, pois se trata de um sistema onde muito é gasto para produzir pouco. Para produzir uma caixa de suco, por exemplo, vários recursos foram gastos. Portanto, se você recicla essa caixa, apenas ela será reaproveitada. O curta em si, ele apresenta uma ideia de conscientização e proposta de mudanças para os cidadãos, apontando as maiores dificuldades com dados estatísticos e argumentos bem válidos, assim trazendo a maior visibilidade para o assunto de sustentabilidade e mudanças positivas para o planeta Terra. No vídeo são propostas algumas soluções que realmente podem intervir nessas situações, sendo elas a primeira, consumir de forma consciente. O consumo consciente faz com que a produção seja diminuída, consequentemente tornando a quantidade de descarte menor. A segunda é a produção sustentável. Muitas fábricas e empresas têm adotado a sustentabilidade nos últimos tempos após a ocorrência de diversos problemas ambientais provindo do consumo abundante. Estas empresas visam a valorização do reaproveitamento de recursos e produção controlada. A terceira é a intervenção política, uma das mais importantes. A intervenção política, seja com campanhas ou pronunciamentos em rede pública, influencia muito na população. Se há orientação por parte dos parlamentares, muitas empresas e cidadãos seguirão a estas. No vídeo são propostas algumas soluções que realmente podem intervir nessas situações, sendo elas a primeira, consumir de forma consciente. O consumo consciente faz com que a produção seja diminuída, consequentemente tornando a quantidade de descarte menor. A segunda é a produção sustentável. Muitas fábricas e empresas têm adotado a sustentabilidade nos últimos tempos após a ocorrência de diversos problemas ambientais provindo do consumo abundante. Estas empresas visam a valorização do reaproveitamento de recursos e produção controlada. A terceira é a intervenção política, uma das mais importantes. A intervenção política, seja com campanhas ou pronunciamentos em rede pública, influencia muito na população. Se há orientação por parte dos parlamentares, muitas empresas e cidadãos seguirão a estas.